Emmanuel, quando na função de guia espiritual de Chico Xavier, trouxe num determinado trecho do livro Seara dos Médiuns algo muito importante que nos chama sempre a atenção, porque diz lá: se abraçastes na doutrina espírita o roteiro da própria renovação, em toda parte és naturalmente chamado a fixar dos ensinos. Diante dessa sentença, nós sempre deveremos estar preparados, porque, num certo instante, surgem oportunidades para nós, em termos de melhorarmos o nosso conhecimento através do conhecimento de alguém que chega até nós, passarmos alguma informação a respeito da doutrina espírita para pessoas que não são habituadas a essas informações. Enfim, sempre temos oportunidades de fazer valer essa assertiva de Emmanuel. Hoje, especialmente, algo bastante interessante aconteceu pelo fato de ter terminado a minha tarefa profissional e, ao me dirigir para o meu ambiente de trabalho, à minha porta, à porta da minha sala, estava um companheiro, um amigo, também professor, e para mim foi algo muito inusitado. Eu não esperava a presença daquele companheiro, daquele amigo, à porta de minha sala. Mas aí, nos falamos, ele também havia chegado da tarefa profissional dele. Entramos na sala e começamos a conversar. Nessa conversa, nós vamos tendo oportunidade de sentir as coisas com mais cuidado. E aí ele me disse algo muito interessante para o meu próprio aprendizado. Ele disse que havia chegado cedo à escola. A sua aula começaria às 10 horas, portanto, se ele chegou às 7 e pouca, havia chegado cedo. E nesse chegar cedo, procurou fazer as tarefas habituais. No entanto, ele chega, senta à sua mesa, olha para seu computador e começa a ensaiar os primeiros momentos de trabalho. Passados alguns instantes, ele disse que começou a sentir algo diferente. Eu sei que ele é católico praticante, participa do grupo Encontro de Casais com Cristo, de forma que religião para ele é algo com que ele lida com uma certa frequência. Tem responsabilidade no grupo, enfim. E começou a falar. Começou a falar que havia estado lá na sua sala uma situação muito diferente. Situação essa pela qual ele nunca havia passado lá na sala. Disse ele que quando estava diante do computador, em determinado momento, ele percebe que o computador começa a desaparecer. Quando o computador começa a desaparecer, no primeiro instante é um choque para ele, porque aquele experimento ele ainda não havia feito. O computador começou a desaparecer. A tela parecia que se mexia
e ele não tinha nenhum controle sobre ela. Diante desse fato, começou a se assustar. Mas aí, ele passa a sentir alguma coisa dos pés para a cabeça. E disse ele que essa subida dos pés até a cabeça era algo como se fosse uma corrente elétrica, porque começava pelos pés e ia até a cabeça. Quando aquelas ondas iniciais chegavam à cabeça, outra onda vinha através de seus pés e aí eram incrementadas. E o processo durou. Não sabia ele quanto tempo durou. Não sabia o que fazer. Não tinha como falar com ninguém. Pediu a Deus que chegasse alguém à sua sala, porque a sala estava com a porta destrancada, e o tirasse daquela situação. Mas ninguém apareceu. E ele continuava naquele dilema. Diante agora daquela nova situação, ele percebeu que ia perdendo todo o controle. Estava diante do computador. Digita bem. Fala bem. É habituado a falar em público. Afinal, é um professor. Mas era algo bastante difícil para ele. Aquele controle era muito, muito difícil. Em certo momento, ele sente como se estivesse girando. E com sua mente racional, ele diz para ele mesmo, bom, eu vou girar, posso cair. Se eu girar, e durante esse tempo que estou girando, me segurar firmemente, pode ser que eu não caia. E fez assim. O tempo ia passando. E ele se sentiu agora como que alguém chegasse, pegasse em sua mão e o levasse para um determinado ambiente. Pela percepção dele, ele imaginou que seria alguma sala vizinha. E a sala vizinha ele conhecia bem. Então não havia por que ter medo. Fica naquele processo todo, passa por aquela experiência inicial, alguém o leva e ele sabe que está sendo ajudado, está sendo amparado, mas não consegue ver quem é esse alguém. Ele já tinha ouvido falar no encontro de casais com Cristo que uma amiga tinha passado por uma experiência semelhante e que depois tinha sido direcionada para um outro grupo dentro da religião católica. Ele ficou lá. Ele sente como se as paredes desaparecendo, sente alguma coisa como que ele estivesse sentado a uma mesa e diante daquela nova postura ele conversava com alguém, conversava com outras pessoas, havia um diálogo como se fosse uma conversa entre ele e um ser conhecido dele, e também, em determinado momento, uma conversa dele com uma plateia que ele não sabia qual era. E diante disso ele começou a digitar. E no computador ele começou a digitar. Ele sabia que estava digitando, não sabia o que estava digitando. Não sabia o conteúdo daquela digitação. Não sabia o que estava acontecendo, porque ele agora se imaginava numa sala vizinha. Mas ele lembrou que naquela sala vizinha não havia computador. Então ficou naquela dúvida. Eu estou na sala vizinha? Não estou? Estou em alguma outra sala com um computador que eu não esteja conseguindo ver? Enfim, continua a digitar. E naquela digitação ele tem a oportunidade
de encontrar com um ser querido dele. E aquele seu ser querido era seu pai, que já havia desencarnado há algum tempo, e que, de uma forma ou de outra, teve necessidade de os dois se encontrarem. E aquele encontro agora representava muito para aquele meu amigo. E diante daquela nova situação para ele, ele começou a ter uma séria dúvida. Mas o que é, afinal, isso? Nós não temos permissão de falarmos sobre essas coisas lá no nosso grupo. Eu não tenho coragem de chegar para o meu grupo e dizer lá da minha experiência. Vou ter que aguardar uma oportunidade. Pode ser que venha surgir, pode ser que não. Lembrou? Tem um professor em civil que gosta de umas coisas esquisitas. Lembrou desse professor, que no caso é esse cidadão aqui, e foi falar sobre essas coisas esquisitas. Walter, eu não consigo entender. Porque aconteceu isso, assim, 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 e detalhou. Eu não estava ali para falar de espiritismo, mas, evidentemente, vez ou outra eu pegava uma oportunidade que ele dava para a gente falar sobre espiritismo. E num certo instante lá, quando eu falei que o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas inter-relações com o mundo corpóreo, ele tomou um choque. Ele tomou um choque porque ele é um cientista. Ele é habituado a trabalhar com metodologias. Quando eu falei em ciência nova, ele ficou abismado com aquilo. Como ciência nova? Baseada em quê? E nós começamos a conversar. E nas nossas conversas, foi dito a ele que aquela metodologia que ele usava lá na ciência material diferiria sensivelmente da metodologia empregada pelos espíritos, mas que poderia facilmente ser constatada se você usasse de um laboratório adequado, de uma metodologia apropriada. Os resultados sairiam, tais quais sairiam os resultados, se ele empregasse qualquer metodologia lá na ciência que ele pratica. E ele começou a se acalmar. Mas como existe um mundo espiritual? Ele, claro que existe um mundo espiritual. Essa sua experiência foi uma experiência de que ordem? Se você for para um determinado profissional, ele pode dizer que você teve a sua mente excitada, pode procurar isso ou aquilo para justificar o seu comportamento, a sua sensação, a sua postura diante desse fato novo, mas possivelmente ele não vai lhe satisfazer, porque afinal você é uma pessoa que raciocina, tem capacidade de construir ideias, tem a capacidade de verificar se determinadas ideias podem ou não ser consideradas verdadeiras ou não. E ele passou a se interessar por aquela conversa toda. Quando ele lembrou agora do fato de que o mundo espiritual e o mundo corporal, o mundo físico, esse mundo do dia a dia, se interrelaciona, ele quis saber como é esse entendimento, como isso poderia se dar. E lembrou da sua amiga, da amiga dele, que havia tido uns problemas lá em uma reunião do encontro de casais com Cristo. Foi dito que ela estava com epilepsia, foi dito que ela tinha esse ou aquele problema de ordem mental ou orgânica, e não foi resolvido. Deus escreve o certo por linhas certas, nós que entendemos torto. Surgiu uma amiga deles lá, dizendo que aquela amiga precisava mudar de grupo. Teria condição de ir para um determinado grupo, e aquele grupo poderia fazer umas orações para ela, e ela certamente iria se curar. Porque se fosse coisa boa, permaneceria com ela. Se fosse coisa
desagradável, seria afastado dela. E aí, aquela amiga dele tomou outro rumo. Ele não sabe hoje como ela se encontra. E aí ele começou a pensar, ora, então quer dizer que quando eu saí, fiquei com aquela sensação de ver as coisas desaparecendo, a sensação de ver pessoas conhecidas, uma pessoa querida minha, vindo ao meu encontro, conversar comigo, dialogar comigo, trazer informações úteis para mim mesmo, relembrar coisas importantes da minha vida. Isso é o que você chama mundo espiritual? Quer dizer, eu fui lá a esse mundo espiritual? Afinal, o que aconteceu? Eu digo, não, o nosso momento aqui não é um momento que caiba uma explicação aprofundada sobre essas coisas. Mas eu sugiro que você, quem sabe, se interessando em ler o Livro dos Espíritos. É um livro diferente. É um livro de perguntas e respostas, perguntas feitas por um ser tal qual somos nós. Respostas dadas por seres invisíveis, o que nós chamamos de espíritos. Tenta ler esse livro. E aí você vai, por você mesmo, pouco a pouco, tentando entender esses fatos todos. Ele disse, mas eu queria uma coisa mais direta. Então leia o que é o Espiritismo. Nesse livro, o que é o Espiritismo, você tem diálogos mais variados. E todo o desenrolar lógico desses diálogos, naturalmente, nos levam à constatação de que alguma coisa diferente existe. Pode ser que eu não acredite nelas, porque, afinal, o fato de eu acreditar ou não tem nenhuma relação com a pessoa que me fala sobre aquele fato. A pessoa pode falar, demorar falando, e ao término de tudo aquilo, eu simplesmente dizer que não acredito. Porque, afinal, tudo isso é um direito meu. Então, faça a sua experiência. Citei 2 livros, porque eu acho que esses 2 livros já seriam material suficiente para que você começasse a entender um pouco sobre essas situações. Não se trata aqui de você se tornar espírita, mas de você se tornar uma pessoa cada vez melhor, mais sábia, conhecendo mais detalhes a respeito de mais coisas, passando a entender a você mesmo, consequentemente, entendendo aqueles que estão próximos a você. E continuamos. Ele disse, olha, eu fiquei muito estupefato com o que ocorreu comigo. Eu perguntei a ele, isso mesmo ou medo? Ele disse, medo. Eu fiquei com medo. E esse medo está comigo agora. Eu digo, mas isso é bom. Como é bom se eu estou com medo agora, eu vim para aqui para a gente discutir sobre um assunto e vou sair daqui com medo. Mas é a opção sua, você sai com medo ou deixa o medo para que ele tome seu rumo. Ele é muito legal, esse professor. Ele disse, não, vamos conversar mais. E continuamos a conversa. Lá para um meio, quase final do nosso encontro, ele disse, o que eu escrevi, eu trouxe aqui para você ver, para lhe mostrar. Eu li o que ele escreveu e, como espírita, eu achei muito interessante. Ele disse, isso não fui eu quem escreveu. Eu disse a ele, você está certo. E aí? Ele esperava que eu dissesse, não, foi você. Deixei que ele decidisse. Apresentou o texto, e o texto, é claro que eu não sei de cor, por isso eu trouxe uma cola, e talvez alguém esteja aí pensando, ele trouxe uma cola porque vai esquecer do texto, tem medo de esquecer o que está escrito. Quem
se vocês pensam assim, vocês estão totalmente corretos. E o texto diz o seguinte: querido pai, isso aí é a conversa dele com o pai. Porque em determinado momento, a gente vai ver que há uma conversa dele com alguém. Ele não sabe exatamente quem é. Há 110 anos, iniciavas a sua caminhada neste planeta abençoado chamado Terra. Então, há 110 anos. Certamente, naqueles instantes dessa sua nova experiência, não lembravas dos compromissos assumidos perante Deus, dentre eles, o de futuramente nos acolher como filhos e filhas. Vale uma ressalva aqui, ele tem 3 irmãos do sexo masculino, 3 do sexo feminino. Atualmente existem 3 irmãos do sexo masculino e apenas uma irmã do sexo feminino. Então, como filhos e filhas. Nos momentos devidos, continua a narrativa, chegamos nós para, inicialmente, aprendermos contigo. A seguir, para reformularmos juntos os nossos hábitos. Um pouco mais à frente, para contribuirmos também com o seu aprendizado, a fim de que todos pudéssemos crescer em direção ao infinito. Cada um de nós aprendeu, com o esforço próprio e com a sua ajuda, a caminhar pela estrada da vida em busca de uma pousada temporária que nos permitisse descansar e nos propiciasse um refazimento interior para o enfrentamento das lutas do dia a dia. Seremos eternamente gratos pelas lições passadas para nós e pela oportunidade de termos aprendido contigo que, não obstante as vicissitudes da vida, deveremos ser honestos. E ele passou a lembrar que o pai dele era uma pessoa simples, pobre, mas que sempre pautou a vida nos caminhos da honestidade. Sempre foi honesto. E isso aí era uma questão de honra para ele. Ele dizia, segundo o filho. Nesse 3 de maio de 2018, quando a sua figura se apresenta em nossa tela mental, ficamos eternecidos lembrando da sua inteligência, de seus valores morais e, diante de nossa limitação, com a voz entrecortada pela emoção, só nos resta elevarmos nosso pensamento ao Criador, suplicando. Então, esse linguajar, ele é habituado com isso. Não tem nada de novo no linguajar. Ele é um religioso. Mas há algumas particularidades aqui que nos faz lembrar uma espécie de psicografia, seja lá de que ordem for, psicografia intuitiva, qualquer ordem, que ele conseguiu não apenas relatar uma conversa, como também presenciar uma cena, conversar com outras pessoas. Então era como se eu estivesse falando aqui para a frente, em determinado momento eu me virasse e falasse para o lado, e dessa forma tivesse condição de dialogar com todos os presentes. E a súplica, evidentemente, é uma prece.
Ó Deus, Pai de infinita bondade, faz tempo um filho teu se afastou fisicamente de nós através do portal que separa a vida material da espiritual. Ele acredita em Deus. Ele acredita que alguma coisa existe além da vida física, mas não sabe exatamente o que é. Embora já habituado à sua nova morada, pode, mesmo assim, ainda titubear diante de verdades que só agora lhe fazem sentido. Por isso, rogamos, Senhor da vida, forças para emitirmos as nossas vibrações de carinho, de gratidão, como bálsamo capaz de aliviar eventuais dores, porventura sentidas, durante seu trabalho de crescimento moral. Ele disse que nessa ocasião, ele se via junto aos irmãos, porque, paralelamente ao que estava acontecendo com ele, alguma coisa diferente estava acontecendo com os irmãos. Ele soube logo a seguir, porque os irmãos telefonaram para ele e começaram a dizer: mas fulano, eu lembrei tanto de papai, era como se papai estivesse aqui junto de mim. E ele ficou sem saber o que dizer. Ele disse que ainda ia pensar se enviaria o texto para os familiares dele. Que os irmãos não acreditam nisso. E continua. Pedro foi seu nome. Ser nosso pai, um compromisso por ele aceito e desmembrado em tarefas diversas, desempenhadas a contento. O que eu achei muito interessante quando li a mensagem. Não há endeusamento. Ele não considera nem as visões que propiciaram a ele um contato com o pai, não o levaram a pensar que o pai era alguma coisa fora do comum. Não. Foi apenas uma reafirmação do que ele sabia a respeito do pai, sem em nenhum momento o endeusamento tomar parte. Nesse instante, voltando-nos para o nosso interior, percebemos a sua aproximação de braços estendidos à espera de um abraço, de um afago. Ele disse aí que estava com os irmãos nesse momento. Havia uma reunião dele com os irmãos. Abracemo-nos. Apoiemos as nossas cabeças umas nas outras e sintamos o vibrar em uníssono de nossos pensamentos de agradecimento a Deus pela vida. E a imagem que ele passou para mim foi uma imagem bastante real. Foi uma coisa real. Ele disse que nesse momento, quando o pai, talvez percebendo a presença dele, veio ao encontro, de braços abertos, com aquela vontade de abraçar. Mas ele disse que também sentia que o pai tinha necessidade de ser abraçado, de sentir algum carinho por parte dos filhos. E diante dessa situação, naquele momento que eles se abraçaram, eles baixaram a cabeça e as cabeças se encontraram. As cabeças dos filhos e a do pai. E agora, diante dessa cena, ele fala que as sensações são indescritíveis. Não teve condição de passar da imagem para o papel, porque foi tomado de uma emoção muito forte. Pai, meu pai, papai, amigo,
perdoa-nos não termos tido condição de entendê-lo algumas vezes. Assim como te perdoamos não nos ter entendido em alguns momentos. Quando ele me mostrou essa sentença, eu quis saber algum detalhe. Mas por que pai? Por que meu pai? Por que papai e por que amigo? E ele disse que em momentos variados os irmãos tratavam o pai também de forma variada. Havia o respeito maior daquele homem que não teve condição de frequentar bancos escolares, mas teve a vontade, a coragem de fazer com que aqueles desejos dele, que ele sabia que seriam muito úteis a ele, pudesse ser passado adiante. E ao passar adiante, quem mais próximo estava dele eram os filhos. E ele se dedicou muito para que os filhos conseguissem trilhar caminhos corretos. E agora vem algo também muito interessante na minha maneira de ver. Porque na conclusão ele vai dizendo: por aqui, tudo conforme Deus permite. Era um diálogo. Era como se ele perguntasse sobre a situação aqui, a situação dele, a situação dos irmãos. Ele não dizia que não tinha condição de saber nada a respeito dos irmãos, mas que encontrou nele aquele apoio, porque ele era ligado a Deus e é ligado a Deus, participa de uma igreja da qual ele também foi um participante em épocas passadas. E na conclusão, ele diz simplesmente: fica com Deus. Até breve. É uma mensagem, na minha maneira de ver, com um cunho espiritual muito forte. Não é hábito pessoas de religiões outras se referir a uma separação física através da morte e dizer para o outro que fica com Deus, aí é comum. Mas até breve não é muito comum. Nós que temos certeza da sobrevivência do espírito à morte, nós poderemos falar isso com uma certa propriedade. E diante de tudo isso, com essa certeza de que o mundo espiritual é um mundo que está convivendo conosco, nós estamos trocando experiências com esse mundo a todo momento. Poderemos simplesmente entrar num estado mais de calmaria, e esse estado de calmaria propiciar um encontro maior com seres que agora habitam o mundo espiritual. Poderemos também forçar determinada situação que propicie uma aquietação nossa cerebral. E diante dessa aquietação cerebral, o nosso espírito o perispírito começar a relaxar mais, se desprender um pouco mais, e nesse desprendimento ser capaz de detectar coisas que nós outros, em condições normais, nessas vibrações cerebrais a nível beta, não conseguimos fazê-lo. Diante de tudo isso, nós só temos que agradecer pela existência da doutrina espírita e, sobretudo, pela oportunidade que tivemos de estudar um pouco essa doutrina que consola, que educa, essa doutrina que faz com que eu me veja da forma como sou realmente, essa doutrina que diz que eu sou um ser filho de Deus. E por isso, as tribulações que eventualmente eu passe durante a minha encarnação são tribulações úteis para o meu desenvolvimento, sobretudo moral. É essa doutrina que chega até nós e faz com que nós, diante de determinadas situações adversas, possamos parar um pouco, pensar e nos questionarmos se essa situação adversa que nós estamos sentindo em relação a alguém, será que aquele alguém também não sente em relação a nós?
Eu posso me aprofundar um pouco nisso e imaginar, ora, mas eu não tenho contato com aquela pessoa, como é que eu fico um pouco distante dela, ela distante de mim? Eu não tenho agora, pelo menos que eu saiba, motivo nenhum para não gostar daquela pessoa. Também acho que ela não tem motivo nenhum para não gostar de mim. Não sei porque eu sofro tanto. Aparentemente, nessa minha vida física, eu fiz o que deveria fazer. E, no entanto, sofro muito. Sofro dores agudas. E não são dores agudas no contexto físico, mas, sobretudo, dores morais. É o desprezo de um, é a desconsideração de outro, é aquela pessoa que chega até nós e, através de suas vibrações, percebemos que precisamos ter cuidado. Porque, se não tivermos cuidado, nós poderemos nos emaranharmos naqueles fluidos que poderão fazer mal a nós. Nós temos a opção de deixar que eles nos afetem ou não. É o vigiar e orar. Primeiro, vigiar. E segundo, orar. Eu preciso vigiar para que eu perceba o mais rapidamente possível aquelas coisas que podem me afetar mais diretamente. E depois eu tenho que orar para que determinado conteúdo possa ser aliviado através das minhas vibrações no bem, não atingindo o outro, mas saindo daquele nível de frequência, consequentemente, e me afastando da possibilidade de captação de informações deletérias para mim mesmo. É a vida. A vida, depois que surge com a criação do Espírito, se escoa o universo afora. Estamos aqui para sermos felizes. Os problemas que nós encontramos na nossa caminhada são problemas que certamente precisamos deles, mas também precisamos aprender a nos livrar deles. E é através do contato com os amigos, através da doutrina espírita, através de um grupo religioso que possa me dar o sustento que preciso para que eu não caia moralmente. Aí eu passarei a ter, cada vez mais, um adicional de estofo moral. E eu sei que aquele estofo moral que vou adquirindo no meu caminhar vai ser útil aqui, ali, acolá. Precisamos servir. Era muito hábito aparecer nos quartéis uma sentença que, do ponto de vista espírita, pode ser interpretada de forma diferente. Tal qual o provérbio de Deus faz o certo por linhas tortas. Na visão espírita não é bem isso. Deus faz o certo por linhas certas. Nós que entendemos torto. Pelas vibrações que me chegaram nesse período de estudo, eu só posso agradecer a Deus e desejar muita paz.